ontem para cá, eu ganhei uns 2 quilos. É claro que minha pregação engorda. É espiritual, engorda. E eu acredito que hoje iremos nós todos ganharmos mais um pouquinho de peso espiritual. Amém? Pastor Manuel de Jesus 2 vezes, né? Amém. Está hoje acompanhado de sua digníssima esposa, irmã Matilde Té. Fique em pé, irmã Matilde. Atrás, essa jovem e simpática senhora, a companheira de guerra do pastor Té ao longo de sua vida. Muito bem-vinda, irmã. Deus abençoe ricamente a sua vida. Pastor Té, que Deus o use mais uma vez. Obrigado. Para falar o nosso coração. Obrigado, querido. Mais uma vez a gente agradece o privilégio de ficar na história dessa igreja, sendo o pregador do seu 47º aniversário. A Matilde, minha esposa, é aposentada como assistente social da Prefeitura de São Paulo. E também é aposentada em música. Quando nós começamos a Associação Amigo do Autista, a AMA, a Matilde, com os seus colegas de orquestra, fazia apresentações musicais, quinteto de câmara, Beethoven, e apresentava peças de Vivaldi, Mozart, Handel, Bach, Tchaikovsky, esses grandes autores, e a gente cobrava entrada. E a AMA, durante uns meses, sustentou o salário dos profissionais com as apresentações da Matilde. Portanto, é uma companheira de igreja mesmo, né? Ela nunca foi muito ligada à União Feminina Missionária, essas organizações, por causa da aplicação dela na música da igreja, né? E assim sempre foi. Meus irmãos, os irmãos leram João 12, de 20 em diante. O Evangelho de João é um evangelho que eu chamo de evangelho de crise. Por que crise? Porque quando João o escreveu, ele escreveu uns 30 anos depois da ressurreição de Jesus. E ele fazia uma revisão da sua interioridade e ficava numa verdadeira crise. Crise porque ele sonhou errado, muitos anos. Até o capítulo 12, Jesus está num crescendo. Do capítulo 12 em diante, ele está descendo. Sofrimentos, contraditórios, tudo problema sério. Mas no Evangelho de João você encontra: veio para os que eram seus, os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta: que virá bom de Nazaré? Mulher, que tenho eu contigo? Mulher, vai chamar o teu marido. Não tenho marido. Capítulo 5, cego de nascimento, problema sério, uma crise séria, por causa dos resultados do milagre. Enfim, como João estava vivendo a crise política, da perseguição, a crise do nascimento de heresias, João então está lembrando que ele já vivera no passado aquela crise. Que crise era essa? Notem bem que essa passagem de João 12, 20 em diante, ela vem depois da entrada triunfal em Jerusalém. Eu piso com cuidado porque eu tenho 12 pinos na coluna. Aqui atrás, 12 pinos. 3 anos de disco. Tá ótimo. Tenho vontade de jogar futebol ainda.
Ainda mais quando o Corinthians não faz por mim, viu? Aí que eu fico com vontade. Tenho uma vontade sempre, né? Interessante, meus amados irmãos, que João, ele sonhava com Jesus, ocupando o trono de Jerusalém com a mesma glória de Salomão e Davi. Mas ocorre que enquanto ele pensava em glória em Jesus naquele trono, que acontece essa visão na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus falava em glória no outro sentido. Eu vejo que os irmãos sentem uma espécie de atmosfera do Shekinah de Deus na vida da igreja. Os irmãos expressam isso. Ou seja, que a glória do Senhor está aqui e está exatamente nas manifestações que Deus tem dado em favor dessa igreja até hoje. Eu percebo esse entusiasmo. Só que João tinha uma visão de glória nesse sentido material, político, de soberania sobre os outros povos. Para vocês terem uma ideia de como isso era sério, naquele momento tão lindo da ascensão de Jesus, os apóstolos ainda vêm com aquela pergunta: Senhor, será este o tempo em que hás de restaurar o reino a Israel? Que coisa terrível para o coração de Jesus. Mas ele responde: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali está o esboço do livro de Atos, esse verso. E João agora está revendo e começa a escrever sobre a verdadeira glória que ele agora contempla. O Evangelho de João é um evangelho que tem na repetição de palavras a chave de cada capítulo. Nós temos em capítulo 4, nós temos a alegria, coisa linda, a verdadeira adoração. Aparece muitas vezes a palavra adoração. Aqui a palavra muitas vezes a palavra glória. A chave é glória. Quando Wesley era pregador no mundo e começava a igreja metodista, administrador como ele era, havia um pregador, e esse pregador refutava em que o resultado da sua pregação era a glória de Deus. Era um peso tão grande, ele era um sofredor quando pregava. George White. Quando George White saía para pregar, ele saía com um peso tão grande que ele só entrava no culto na hora de pregar. Ficava sofrendo no seu gabinete. Só que tinha uma coisa: quando ele saía para pregar, quando as pessoas saíam para ouvi-lo pregar e levavam um visitante, diz o seu biógrafo que a pessoa que ia ouvir a sua mensagem começava a chorar no caminho. Era quebrantada antes de chegar na igreja. Que glória desse ministério, né, irmãos? Ele teve a visão que João passou a ter depois da ressurreição. Notem que nesse texto diz: havia entre os gregos, entre os que tinham subido à festa para adorar, alguns gregos, e esses gregos disseram para Filipe: queremos ver a Jesus. Bem, em primeiro lugar, a palavra adorar aqui, ela nos ensina que o único que subia para verdadeiramente adorar era Jesus. Porque não há na Bíblia adoração sem oferta, sem sacrifício. E quem ia sacrificar, o mais difícil de ser sacrificado, era exatamente Jesus.
ele foi o verdadeiro adorador desses dias. Ele subiu para fazer a oferta de si mesmo. Como nós estamos distantes da adoração como essa de Jesus. Por que os gregos procuraram Filipe? Por causa do nome. Um nome grego. Um nome helênico. E é interessante que eles procuraram Filipe. E o Filipe teve dificuldades por causa da multidão e tal. E chamou para auxiliá-lo André. Por que André se juntou então a ele e foram avisar Jesus, abrindo o caminho? Porque André era o diácono do apostolado. Lembre-se que ele falou que a multidão tinha fome lá no deserto, depois de ouvir alguns dias Jesus. Lembre-se que ele sabia onde estavam os pães e os peixes. Ele administrou, ele se preocupou, porque ele tinha o dom do diaconato. Esse texto traz a palavra servo muitas vezes. A palavra servo pode ser doulos ou diáconoi. Doulos é o servo à distância, no campo. Diáconoi é o servo na presença do seu senhor, um mordomo tão treinado que o seu senhor nunca dizia uma palavra quando lhe dava uma ordem. Era através de gestos. Se ele precisasse dar uma palavra de ordem, era vergonha para esse senhor diante dos seus convidados. O diácono seria então aquele homem que serve em busca de um prêmio. Interessante. Que prêmio? O prêmio de colher no rosto da pessoa servida a alegria de ter sido servida. Esse é o prêmio que o diácono busca. Colher no rosto da pessoa servida a alegria de ter sido servida. Ele sempre é premiado, todo mundo gosta de ser servido. Jesus foi o diácono perfeito. Ele foi em busca do prêmio de colher no rosto do Pai a alegria de ter sido servido no seu diaconato, a morte no Calvário. Os gregos, eles tinham uma educação muito interessante. Eles viajavam pelo mundo e quando eles chegavam nas suas cidades, os seus discípulos, amigos, queriam saber o que eles tinham aprendido nas viagens. Essa era a glória dos gregos, a educação, a sabedoria. E onde eles passavam, eles escreviam com ponteiros de ferro seus nomes nas pedras, nas pontes, para mostrar que eles estiveram lá, aprendendo com outras civilizações. E é possível que esses homens fossem adeptos ou simpatizantes da moral judaica. Então eles eram chamados prosélitos. Eles tinham o direito de ouvir a exposição da palavra nas sinagogas e também na corte dos gentios ou das mulheres. E eles passavam por um batismo. Eles eram circuncidados, eles decoravam trechos da lei especiais e eram mergulhados, porque os gentios foram mergulhados quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Os judeus passaram a pé enxuto. Esse ritual era chamado novo nascimento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ele estranhou, não entendeu. Eu que exijo esse ritual, agora ele está dizendo que eu tenho que passar por ele. Eu não sou gentil. Bateu no orgulho dele. Esses gregos abriram a mente de Jesus para um ponto muito importante. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem.